Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou aluno que nem vocês, sofro também que nem vocês, com TCC, estágio, todas essas coisas. Brincadeira, não é sofrimento não. Bom, a gente vai falar hoje de um tema tão importante, um tema que dói um pouco falar. A gente tem muita evasão quando a gente fala de suicídio. As pessoas não gostam muito de vir na palestra porque acho que vai ser alguma coisa muito pesada e tal, mas prometo para vocês que eu vou fazer da melhor forma para não ficar uma palestra pesada, alguma coisa que, sabe, desnecessário. Então, o que a gente vai falar hoje é do Setembro Amarelo. Quem veio de amarelo aqui? Pessoal, esse mês é muito importante porque a gente dá uma atenção maior, a gente começa a falar um pouco mais sobre o suicídio. E a gente sabe que o suicídio ele vem se tornando um problema de saúde pública. Então, é muito importante falar dele e a gente vai acabar vendo nessa palestra por que é tão importante assim falar do suicídio e trabalhar a prevenção do mesmo. Então, alguns fatos para vocês sobre o suicídio. Ele é um fenômeno discutido por sociólogos, psicólogos, filósofos, entre outros profissionais. Por que uma pessoa decide tirar a sua própria vida e abdicar de tudo do que ela construiu, do que ela está vivendo, e por que ela, em seu estado mental, pensa que o suicídio seria talvez a melhor forma para resolver esse tipo de problema. Então, ele é um problema de saúde pública. Para vocês terem uma ideia, existe uma morte por suicídio a cada 40 segundos no mundo. É um número bem elevado. E, para vocês terem uma ideia, a cada 3 segundos existe uma tentativa. Isso é relevante. E, continuando, cada suicídio ele impacta pelo menos 6 pessoas. Então, para vocês terem uma ideia que o suicídio também ele tem um impacto sobre a vida social daquele indivíduo, sobre o vínculo social dele, entre pais, amigos, familiares. Quer dizer, aqui a gente está começando a ver por que é um problema de saúde pública. Mais fatos sobre o suicídio, a gente vai entrar já em dados de prevalência. O Japão é conhecido como uma das maiores taxas de autoextermínio. Então, segundo dados de 2015 da OMS, a taxa de suicídio no Japão é de 19,7 a cada 100 mil habitantes. E lá no Japão existe uma floresta chamada, alguém já ouviu falar nessa floresta? A Okigahara-jukai. Nessa floresta aqui existe altos índices de suicídio. As pessoas tiram sua própria vida nessa floresta aqui porque é algo, vamos dizer, cultural. É algo normal de se acontecer aqui nesse tipo de lugar. Então, as pessoas aqui, elas fazem o harakiri, né? Elas tiram sua própria vida, deixam bilhetes. E esse é um dos fatos relevantes aqui que a gente deve dar uma atenção. Outro fato, alguém já ouviu falar no jogo da baleia azul? Alguém já jogou o jogo da baleia azul? Que bom. Pessoal, o jogo da baleia azul dizem algumas fontes que foi iniciado na Rússia por algum grupo de psicopatas, hackers, que eles começaram a ter contato, mandar mensagem para crianças, e nessas mensagens eles diziam, eu tenho um jogo de desafios para você. Aí eles tinham acesso aos dados pessoais dessa criança, eles hackeavam essas crianças e a partir desse momento eles ameaçavam eles de continuar com o jogo. Se você não continuar com esse jogo, eu vou matar a sua família, eu vou matar o seu cachorro, vou matar a sua mãe, seu pai. Então, isso se tornou um problema de saúde pública, um problema muito sério, porque isso aqui se disseminou, o jogo da baleia azul. E os desafios eram 50. Dentre eles, você fazer vários furos de agulha no seu próprio braço, 50 furos de agulha. Dentre eles, pegar e passar uma faca, por exemplo, na direção da sua própria veia, ou seja, automutilação, como se estivesse preparando para o último desafio, que era tirar a sua própria vida. Então, a partir de vários programas e movimentos do próprio governo, isso aqui diminuiu, combateu-se isso, o jogo da baleia azul. Isso é um dos fatos sobre
o suicídio. E por que o Brasil, particularmente, ele é um país que a gente tem uma preocupação maior? Aqui no Brasil, no ano de 2015, foram registrados 788 mil pessoas, óbitos por suicídio. E, entre os jovens, foi a segunda maior causa de morte. Aí o problema de saúde pública, a gente começa a esclarecer um pouco mais sobre ele, porque, veja, ele é mais letal que o HIV, mais letal que muitos tipos de câncer. E, no Brasil, a taxa aumentou em 24% entre jovens nas maiores cidades. E no resto do mundo, essas taxas tenderam a diminuir. Quer dizer, no Brasil, a gente tem uma preocupação um pouco maior a respeito disso. Em Avaré, a gente tem uma preocupação um pouco maior a respeito disso. Até agora, em Avaré, neste ano, foram registradas 9 mortes por suicídio. E Avaré tem 92 mil habitantes, se não me falha a memória. A taxa do Brasil, com o aumento já, bateu 6,1 por 100 mil habitantes. 6,1 mortes por suicídio por 100 mil habitantes. Avaré tem 92 mil e teve 9 mortes já. Então, parece que aqui existe ainda uma prevalência maior. A gente tem que dar uma atenção maior aqui. E a prevalência das tentativas de suicídio parece ser maior, elas tendem a ser maior em mulheres. Tentativas, mas o suicídio completo, a taxa de mortalidade dele é maior em homens. Então, os homens eles tendem a ter maiores taxas de suicídio completo, enquanto as mulheres elas tendem a ter maiores tentativas. Uma dos fatores que explica isso é a mulher tender a buscar mais ajuda e também a mulher utilizar de métodos menos letais na hora dessa escolha tão dolorida. E ainda assim existe um estigma, né? Existe algo na sociedade que diz o seguinte: você homem não pode falar do seu sentimento, você não pode se expressar, porque isso fere a sua masculinidade ou alguma coisa do tipo. O homem não pode ir no psicólogo. Existe ainda um bloqueio muito grande em relação ao sexo masculino falar dos seus próprios sentimentos. Então as mulheres elas tendem a buscar mais ajuda, elas procuram ajuda de psicólogo, procuram ajuda em geral, e os homens eles são mais tardios nisso. E esse fato faz com que os homens tenham taxas maiores de suicídio. Então, mesmo no século XXI, mesmo com todo o avanço da ciência, das ciências sociais, da psicologia, mesmo sabendo que isso não se justifica, né, o homem poder ir no psicólogo, falar dos seus próprios sentimentos, ou então expor suas próprias emoções, né, pode ser demonstrar que não é um sexo frágil, né, ainda assim, atualmente, isso tem se tornado um obstáculo no que diz respeito ao suicídio. Deixa eu tentar mudar. Em relação ao estado civil, existe uma tendência de pessoas divorciadas, viúvas, solteiras, pessoas que vivem sozinhas, terem maiores taxas de suicídio. Além disso, no que diz respeito a algumas profissões, como médicos, veterinários, farmacêuticos, químicos, agricultores, parece que a taxa de suicídio é maior nessa população do que em outras. E além disso, nesse estudo específico, a perda do emprego também foi um disparador para que ocorresse ideação suicida e maiores taxas de suicídio também. E a migração. Pessoas que passam de um país, não conseguem se adaptar à cultura, isso também aumenta as taxas de suicídio. Tá? Então, são dados de prevalência a respeito do suicídio. É importante a gente saber disso, né? Quem que tira mais a sua própria vida? Então, existem alguns fatores. Aí a gente leva a essa pergunta: por que a pessoa resolve tirar a sua própria vida? Por que a pessoa toma essa decisão? O que leva a isso? Quais são os fatores relacionados a isso? E aí, a gente vai falar sobre alguns fatores, não vamos falar sobre todos e discorrer sobre todos, porque são bem extensos. Mas, basicamente, a gente fala que a gente tem que o alcoolismo, a idade, principalmente jovens e jovens adultos, o sexo, drogas, esquizofrenia, depressão, a síndrome de burnout, o estresse e a ansiedade são fatores
associados com maiores taxas de suicídio. E a maior parte das pessoas que cometem suicídio, elas apresentam transtorno mental. E dentre esses transtornos mentais, quando a gente olha para o DSM-5 lá do Manual de Doenças Mentais, a gente lista um monte de transtornos mentais e em grande parte deles, quando existe a presença deles, existe maior risco de suicídio. E aqui eu citei alguns deles: TDAH, transtorno de ansiedade, transtornos bipolares, transtornos de aprendizagem, e aqui especialmente importante porque eu sabia que o público ia ser nutricionista, transtornos alimentares. Quer dizer, existe estabelecido já na literatura científica que maiores taxas de transtornos alimentares, em transtornos alimentares, nas taxas de mortalidade, as principais causas são: que é a complicação mesmo fisiopatológica da própria doença, e 2, é o suicídio. Então, nutricionistas, eu vou citar para vocês um manual, um guia de orientação de profissionais da saúde, que orienta os profissionais a identificarem possíveis comportamentos e pensamentos relacionados com a ideação suicida em seus clientes. Isso é muito importante, porque quando a gente fala em transdisciplinaridade, em multidisciplinaridade, você trabalhar a saúde do indivíduo em várias áreas ao mesmo tempo, né, você saber fazer o encaminhamento do indivíduo que precisa, o indivíduo urgente, é necessário que a gente entenda disso, é necessário que a gente saiba identificar possíveis comportamentos que levam ou que geram ideação suicida. E agora, começando sobre cada um deles, e durante a palestra também eu vou fazer alguns links com o mundo acadêmico também. Falando agora do alcoolismo. Olha só esse dado. 1/3 dos casos de suicídio é por dependência de álcool. 33,3%, é bastante coisa, né? E de 5 a 10% das pessoas dependentes de álcool terminam a vida pelo suicídio. É complicado isso. E, no momento do ato, na maior parte das vezes, muitos estão sob a influência do álcool. Então, o alcoolismo é um dos fatores associados à ideação suicida e às maiores taxas de suicídio. E dentre as pessoas que cometem suicídio por álcool, muitos começaram, dentre essas pessoas, eles iniciaram o consumo em idade jovem, eles já vêm bebendo em grandes quantidades, vêm consumindo algo por um grande período, possuem vidas perturbadas e também têm um desempenho limitado no trabalho, ou sofreram algum tipo de luto recente, seja uma perda na família, ou um fim de um relacionamento, ou algo do gênero. Então, veja, aqui trazendo para o ambiente acadêmico, o alcoolismo não existe no ambiente acadêmico, correto? Pois é, depende, pessoal, Não, beber socialmente, até para nutricionista, a gente sabe, não estamos julgando esse comportamento, mas dependendo da motivação do indivíduo, se essa motivação pode favorecer o alcoolismo, isso é muito importante, isso é relevante de se falar, visto que o alcoolismo é um dos fatores relacionados com as altas taxas de suicídio. E a presença de alcoolismo com depressão aumenta exponencialmente as taxas de suicídio. Então, isso é uma combinação muito perigosa. A gente tem que tomar cuidado com isso. E um dos mecanismos que explica, uma das hipóteses que explica por que o alcoolismo está relacionado com essas altas taxas, é porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central, ele enfraquece os mecanismos de controle da mente. Então, o indivíduo fica mais suscetível durante o consumo de álcool à ideação suicida. A gente vai ver alguns estados mentais também que favorecem a isso, mais para frente. E outras drogas também, não é só o álcool. Falando em outras drogas, entre os jovens, o mau relacionamento com os pais está relacionado com o uso de entorpecentes. E no ambiente acadêmico também isso não acontece, No ambiente universitário a gente não tem uso de entorpecentes? Mentira, A gente tem. A gente sabe que em muitas festas, em muitos locais. Então, isso aqui é um problema de saúde pública, só que ninguém fala disso, Porque muitas coisas são aceitas socialmente. Então, a negligência tem feito aumentar a dependência dessas substâncias. Então, isso é um problema de ordem pública e necessita de um acompanhamento, necessita de uma atenção a respeito disso.
E além desses fatores que a gente citou, que é o alcoolismo e que é também outras drogas, outros entorpecentes, a gente tem outros fatores aqui que são relacionados com altas taxas de suicídio também. Não vamos comentar especificamente sobre cada um deles, tá? Então, basicamente, a esquizofrenia, a epilepsia, o câncer, o HIV, AIDS. Então, quando a pessoa não sabe lidar, não está preparado, não tem resiliência suficiente para lidar com a própria doença e não tem repertório comportamental para saber lidar com essa própria doença, condições crônicas de saúde, diabetes, esclerose múltipla, isso aumenta também a taxa de suicídio em doenças crônicas dolorosas. Tudo isso significa o quê? O que isso quer dizer para a gente? A gente tem que ter uma atenção maior, aqui os estudantes da área da saúde, para indivíduos com essas condições aqui, pois existem maiores taxas de suicídio. E o estresse também é um dos fatores relacionados. E aqui, basicamente, a gente vai discorrer sobre o estresse de uma maneira. Por que eu não gosto de falar só estresse é um fator relacionado? Porque estresse é uma coisa muito ampla, é um assunto muito amplo. Eu gosto de falar de estresse. Porque, na verdade, a gente tem o eustresse e o distresse. Então, imaginem só, o que é isso? Tá vendo esse balde de água aqui? É você, tá? E tá vendo essa água que você coloca nele, que você iria colocar nele? Essa água aqui é a quantidade de estresse. Quando a gente fala em estresse, independente se for de origem física ou mental mesmo, de ordem psicológica na psique, a gente vê que se comporta da mesma forma. Quantidades de estresse, ou seja, qualquer interação que eu tenho do ambiente, enche esse balde aqui, tá? Seja uma conversa, seja o nervosismo para apresentar uma palestra, um trabalho, um TCC, o CONINSE, por exemplo, tudo isso é estresse. Porém, a gente tem esses furinhos aqui, que são todo o nosso repertório comportamental, toda a nossa psique, que ajuda a lidar com esse estresse e esvaziar isso. E quando a gente faz isso e não transborda, a gente tem o eustresse, um estresse positivo que gera resiliência. Um estresse que a gente se adapta a ele. E a gente, a partir desse momento que existe essa adaptação, a gente cria novos buraquinhos aqui. É muito interessante isso, que parece muito com os mecanismos da própria fisiológicos. O exercício físico, por exemplo, o indivíduo faz muito exercício físico, aí existe toda aquela sinalização para crescimento de síntese, biogênese mitocondrial, pressão alfa, toda aquela coisa lá. Então, existe estresse que pequenas quantidades fazem um mecanismo de adaptação. Tá? Voltando para a psique agora, a gente tem esse cenário aqui. Mas nem tudo são flores, então eu posso jogar uma mangueira de água aqui, né? Eu posso simplesmente jogar aquela mangueira de bombeiro aqui. O que vai acontecer? Vai transbordar. Então esse estresse já não vai ser um estresse que gera resiliência, é um estresse danoso. É a partir do momento que o indivíduo, a vida do indivíduo, as condições ambientais que ele está vivendo naquele momento fazem com que ele não consiga se adaptar àquilo. Pode ser um luto, uma perda de um relacionamento, pode ser a morte de um ente querido, pode ser qualquer coisa. Mas não é capaz de gerar resiliência, isso é danoso à saúde, isso é de estresse. Então, a partir desse momento, existe um mecanismo de adaptação, de desadaptação, o indivíduo tende a adoecer com isso. Quando a gente citou os fatores relacionados, a gente viu a síndrome de burnout, que é exatamente isso. É o abandono, principalmente ela é falado no ambiente laboral, mas já está sendo contextualizado em outros locais. Mas, basicamente, o indivíduo que trabalha se estressa muito no trabalho dele e chega um momento que o estresse é tão grande que ele abandona o trabalho e nunca mais quer ver na vida. O médico que tem que lidar com aquela família lá, explicar, olha, ele faleceu, a gente fez tudo, a família, né, descascando naquele médico lá, todo aquele estresse. Então, tudo isso, todos esses fatores podem levar à síndrome de burnout. E aqui o estresse é um fator, então, que a gente citou como um participante entre os fatores relacionados à ideação suicida. Bom, entendendo um pouco também desses fatores, a gente tem uma pesquisa que foi conduzida pela Escola de Saúde Pública de Harvard, em que viu e analisou qual que seriam, na verdade, os fatores que mais contribuem para o estresse na vida de um jovem, na vida das pessoas. E eles viram que ter muitas responsabilidades é um dos principais fatores. Outras coisas, problemas financeiros, o segundo maior fator. Problemas no trabalho.
problemas de saúde. Então, dentre esses, os principais fatores relacionados ao aumento de estresse desses indivíduos. Nessa mesma pesquisa, um dos mecanismos que foram relacionados com a evasão desse estresse, a resolução disso, foi o indivíduo dar atenção para si mesmo, foi o indivíduo ter um hobby, ter algum tipo de atividade associada também. Então, isso tudo relacionado com estresse. E agora, outro fator é o estado mental. Então, a gente está falando aqui, de basicamente 3 coisas. O suicida, a pessoa com ideação suicida, existe uma alta prevalência dela estar com esses 3 estados mentais aqui, ou pelo menos um deles. Um desses estados é a ambivalência, o desejo de viver e o desejo de morrer, que batalham dentro do indivíduo. O indivíduo se pergunta assim, será que eu quero morrer? Porque morrer talvez seja a única solução, tirar minha vida seja a única solução. Entretanto, é muito custoso, não é? Porque a vida é uma só. Então, o viver é tão punitivo que gera pensamentos dolorosos e morrer, às vezes, é a única válvula de escape. Isso é ambivalência, o indivíduo ao mesmo tempo pensa, mas eu quero viver, mas eu tenho minha vida. Outra coisa é a rigidez, são pensamentos, sentimentos e ações que são constritas. O indivíduo ele não é capaz de identificar que existe uma saída. Você conversa com o indivíduo, viu, mas você contou sobre todos os seus problemas, mas tem uma saída. Morrer não é a única saída que você tem, não. Morrer é a única saída que eu tenho. Então, esse é um outro estado mental. E o terceiro, a impulsividade. O impulso é uma crise, o suicídio é um ato impulsivo. Esse impulso ele pode durar horas ou apenas minutos. Então, não é um quadro nesse estado mental aqui crônico, é uma crise aguda em que o indivíduo ele tem essa decisão, ele tem a se mover e nesse momento é super importante que ele esteja acompanhado, para que a pessoa possa identificar isso e possa evitar com que ele realmente complete a tentativa dele de suicídio. Então a gente vê sentimentos de tristeza, depressão, solidão, desamparo, desesperança, de autodesvalorização a si mesmo. E a gente tem pensamentos aqui como: eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Muito pesado, falar sobre isso. Mas é o que caracteriza pensamentos relacionados com ideação suicida. E aqui a gente vai entrar numa coisa muito interessante sobre ficção e fato. Porque muito se fala de suicídio, mas nem tudo é verdade, não é? Pessoas que ficam ameaçando o suicídio não se matam, cachorro que late não morde. É verdade isso? Não é, pessoal. A maioria das pessoas que se matam, elas deram aviso da sua intenção. Então, isso é uma das coisas, que é ficção, que não existe. A gente deve prestar atenção nisso, sim. Por mais que a pessoa tenha um ganho por trás desses comportamentos dela, pode ser que exista uma motivação suicida ali presente e que em uma hora ela vai conseguir completar esse ato. Quem quer se matar, se mata mesmo. Não é bem assim. A maioria das pessoas que pensam em se matar, elas têm sentimentos ambivalentes. Lembra dos estados mentais ali. É ambivalente. A pessoa não decidiu ainda. Não está tão certo assim. Apesar dos planos que a pessoa faz, não é bem certo isso. O suicídio ocorre sem aviso. Não é bem assim também. Suicidas frequentemente dão ampla indicação de sua intenção. Fazem planos, fazem anotações. Então, eles dão sinal sim. E uma melhora após a crise significa que o suicídio não acabou. Também não é verdade. Muitos ocorrem um período de melhora, mas a pessoa pode muito bem, depois desse período de melhora, ter uma recaída e pode voltar com os mesmos comportamentos que ela tinha anteriormente. Nem todos podem ser prevenidos. Isso é verdade, a gente não pode prevenir todos. Mas a maioria a gente pode. E a gente vai ver depois que a maioria das pessoas não buscam ajuda. E a gente vai discutir um pouco sobre isso. Por que as pessoas não buscam ajuda? Uma vez suicida, sempre suicida. Os pensamentos eles podem retornar, mas eles
não são permanentes. É muito complicado a gente falar, né, de forma tão lógica assim, olha, se ele é suicida, ele sempre vai ser suicida. Tratando-se da psique, tratando-se dos estados mentais, dos comportamentos, da história do indivíduo, é muito difícil a gente falar uma coisa tão lógica que é 2 mais 2 igual a 4. Quer dizer, a gente tem que individualizar, a gente tem que levar em conta a subjetividade do indivíduo, porque isso é importante, dar uma atenção individual para ele, porque cada um tem sua história, tem sua motivação e tem fatores relacionados às taxas de suicídio. E eu deixei para falar por último agora também sobre a depressão, que é um dos principais fatores associados à ideação suicida. E na depressão, a gente tem vários famosos que tem uma lista gigantesca, a gente nem imagina, mas tem muita gente com transtorno depressivo diagnosticado e a gente nem sabe, né? E eu vou falar agora de um caso mais especificamente para vocês, que é o caso do Chester. Alguém aqui gosta de Linkin Park? Tem uma pessoa? Então vou mostrar um vídeo para vocês. Eu vou minimizar a apresentação rapidamente, que eu não consegui linkar aqui o vídeo. But like, I have a hard time with life sometimes. Right. Sometimes it's great, but a lot of times for me it's really hard. And no matter how I'm feeling, like I always find myself like struggling with certain patterns of behavior. I find myself like stuck in like this the same things keeps repeating over and over again. And I'm just like, how am I in this? And it's that moment where you're in it, and then you kind of separate yourself from that situation, and you look at it, and you see it for what it is, and you're able to then do something about it. Like you've now broken out of that circle, that cycle. And are you kind of, because the first couple of lines on the track make me think that you were like overthinking things in your life? Is it like it could be. I mean, honestly, like there's so many circumstances that for me that relate to this situation, but like I know that for me, when I'm inside myself, when I'm in my own head, it's this place right here, this skull between my ears, that is a bad neighborhood, and I should not be in there alone. I can't be in there by myself. What are you talking about? You just it's insane. It's crazy in here. This is a bad place for me to be by myself. And so when I'm in that, like my whole life gets thrown off. Like if I'm in there, like I don't say nice things to myself. Like there's another Chester in there that's like wants to take me down. And so, and I find that it could be whether it's substances or whether it's behavior or whether it's like depressive stuff or whatever it is. Like if I'm not like actively like getting out of myself and being with other people, like being a dad, being a husband, being a bandmate, like being a friend, helping someone out. Like if I'm out of myself, I'm great. If I'm inside all the time, I'm horrible, I'm a mess. And so for me, it's like that was kind of where I don't like my mind right now, stacking up problems that are so unnecessary. You know, that's where that came from for me. And but it's the moment where it's like realizing like I drive myself nuts, like actually thinking that like all these are real problems, like all the stuff that's going on here is actually just I'm doing this to myself, and regardless of whatever that thing is. And so this is that like conscious awareness of that thing, and like when you can step back and look at something, like you're actually elevating yourself consciously, like you're enlightened at that point, right, to a certain degree. And so this is that moment of enlightenment where you go, you know, I could do something about this, and by doing it, I can move forward and get myself from this, and I can actually be able to, for me, it's like I can live with life on life's terms. Like I can experience the whole spectrum of humanity and not want to get out of it, whether it's happiness, sadness, or whatever. Like, I just want to, like, when I'm in it, I just want to get out of however I'm feeling, whatever it is. So when you wrote this song, you were clearly in that bad neighborhood in your brain.
This time last year, I was a mess. Like a total wreck. You know, and like, I think for a lot of people, they think like if you're successful, like all of a sudden, like you get like a green, like you get like some card in the mail that says like, you're gonna be totally satisfied and happy for the rest of your life. It doesn't happen like that. Like, life for me happens the way it always is. The only difference is I'm in Lincoln Park. Like, what goes on inside my head it's always been different. So when I'm not working on that, like my life gets messy, and that's kind of how the inspiration for all these songs came from conversations about life and what was going on as friends, as husbands, as fathers, as whatever, business partners. Like we were all talking about what was going on in all aspects of our lives at certain times throughout the process of this record, and we realized like, man, we've all gone through like some really crazy stuff, and we don't need to find the source of inspiration, like what's this record about? Like, this is our life. We always have written about our lives, and like that should just be enough. We don't need to find some new thing. Like life is always throwing these like curveballs at you, whether they're good or bad. Like it just happens. And eventually, what I found is, especially with the bad stuff, because that's the stuff that I kind of lean. That's the stuff that sticks to me a little bit more. Coming out the other side and being like, man, I'm a better person because of that, or I'm more compassionate because of that, or I can understand. I feel like I can understand people or humanity a little bit differently because I've been through some pretty crazy stuff, and that's a positive. So finding positive in all these things, that's what we always try to do, but we still talk about the feelings we had going through all these different circumstances. Infelizmente, o Chester veio a óbito, perdemos ele. Puta vocalista, né? Muito bom mesmo. E ele sofria com depressão. E a gente vê que, às vezes, o despreparo de algumas pessoas para receber esse tipo de informação é muito complicado. Você vê que uma hora ele falou assim, enquanto eu estou fazendo meus papéis sociais de marido, de amigo, de vocalista, eu ainda estou bem. E o entrevistador dele deu risada. Nossa, cara, que loucura, né? Que doideira isso que você está me contando. Ou seja, não sabia lidar. O Chester, ele está fazendo um pedido de socorro para aquele cara. Olha o discurso dele. Cara, esse ano estava uma bagunça a minha vida. E ele falava isso muito sério. Ele estava falando de todo o coração dele, ele estava passando uma bagunça, porque toda vez que ele entrava em contato com o sentimento dele, era algo tão dolorido que ele não conseguia. Era ameaçador, como ele dizia aqui. Cada vez que ele entrava em contato com esses sentimentos, aquele sentimento de ambivalência. Então a depressão, pessoal, não é, vocês já sabem disso, mas não é frescura, não é simplesmente porque eu me sinto bem, eu faço as coisas que me sinto bem, o outro também depressivo vai se sentir. Não é assim. Na depressão a gente tem uma tendência a exagerar os comportamentos, a exagerar as situações, as contingências. Então, a pessoa depressiva, aquele problema minúsculo às vezes, para ela é um problema grande, é um problema significativo. Numa música do Chester, ele dizia, eu tentei tanto e eu consegui, mas no fim, nem mesmo isso importa. Ele colocava nas músicas dele todos os sentimentos. A música não era uma terapia para ele, mas era terapêutico, porque ele falava daquilo que ele sentia, era o veículo, era uma via para ele estar expressando aquilo que realmente estava assustando tanto ele dentro dele mesmo. E quando a gente vê qual que é a definição de depressão, é a presença de humor triste, vazio, irritável, acompanhado de alterações somáticas, cognitivas e que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. O que difere entre todos os transtornos depressivos são os seus aspectos de duração, o momento e a etiologia presumida, mas basicamente a gente tem, de forma bem geral mesmo falando, esse tipo de característica.
A depressão é o fator de maior relação com o suicídio. Existe uma prevalência de 4,4 na população mundial. É a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Tende a ser mais prevalente em mulheres. A segunda principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos. E menos da metade recebe tratamento. As pessoas muitas vezes não buscam ajuda. A gente vê que existe rebaixamento do humor, redução de energia, baixa capacidade em sentir prazer, interesse, cansaço marcante após um esforço, mesmo que esse esforço seja mínimo. O sono é perturbado, o hábito de despertar várias horas mais cedo que o habitual. O apetite é diminuído, existe perda de peso, perda de libido, sentimento intenso de não pertencer e de inadequação pessoal, tendência a apresentar baixa autoestima, autoconfiança reduzida, ideias de culpa, às vezes de morte, que afetam o indivíduo no âmbito biopsicossocial. Então, é uma doença muito preocupante que afeta o indivíduo. E para tratar, a gente viu que é difícil. A gente precisa de profissionais da saúde conversando entre si, precisa de ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, ajuda de assistência social, a ajuda da família em relação a isso. Então, a depressão, ela é algo muito relevante da gente falar. O deprimido, ele tem pensamentos de autopunição, ele exacerba, lembra que a gente falou agora? Exacerba os problemas externos, eles de desamparo, então ele tende a exacerbar alguns tipos de sintomas, alguns tipos de situações sociais que ele passa. E a base da depressão, segundo os autores, são os pensamentos distorcidos. Existe um pensamento distorcido. Então, por mais que a gente tenha empatia de se colocar no lugar do indivíduo depressivo, a gente tem que entender que a gente não, mesmo ele contando toda a vida dele, tudo que ele passa, a gente tem que entender que muitas ideias, pensamentos dele são distorcidos. Por isso que é necessário um acompanhamento tão de perto assim dessa doença. E eu vou passar rapidamente, pessoal, que eu sei que vocês têm matéria também, tem bastante coisa para fazer, mas basicamente eu tinha listado alguns estudos fazendo relação com o âmbito universitário. Como que é a ideação suicida e as taxas de suicídio entre os universitários? A gente sabe que é mais alta, agora resumindo tudo isso, tá? A gente sabe que é mais alta. Existem vários estudos, inclusive um estudo aqui de último semestre, indivíduos que estavam no último semestre de uma instituição privada de ensino superior, que relacionou um inventário de depressão muito conhecido, o inventário de Beck, com uma escala de Pittsburgh de sono. Quanto menos o indivíduo dormia, ou melhor, quanto pior a qualidade do sono dele, mais as altas taxas de ideação suicida, de comportamento depressivo. Tem outro estudo que foi lançado ano passado, que está sendo comentado agora na mídia, em relação ao uso do celular também, indivíduos viciados, né? A literatura científica fala como indivíduos que são viciados no uso de smartphones, que tem também uma alta prevalência de ideação suicida, de altas taxas de suicídio. E aqui tem outros, dentre eles, outros estudos aqui, mas a gente vai correr um pouquinho, porque o nosso tempo é curto. E por que as pessoas, então, não buscam ajuda? O que explica uma pessoa com depressão não buscar ajuda? A gente sabe que muitas vezes elas ficam constrangidas em admitir. É aquela velha história também que a gente conversou do homem que tem maiores taxas, que não busca ajuda, que não admite que precisa de ajuda muitas vezes. E às vezes vê os sintomas como um sinal de fraqueza. E as pessoas, muitas vezes, também estão familiarizadas com os sentimentos, acham que a depressão é outra coisa. É alguma característica da doença, é algo que o indivíduo está passando no momento, tende a achar que é algo normal e, na verdade, não é. Quando a pessoa tem doença física, principalmente degenerativa, como a gente já havia comentado, é mais difícil de diagnosticar a depressão, porque muitos quadros fisiopatológicos são associados à própria embotamento afetivo, o indivíduo torna-se mais lento, mais letárgico e tende a ter um pensamento muito parecido com os sintomas de depressão. É mais difícil diagnosticar quando isso acontece. E aí, para finalizar, agora caminhando para o final dessa palestra, como que a gente pode ajudar?
Agora, âmbito geral, para os cursos relacionados com a saúde, para os demais cursos, como que a gente pode ajudar o indivíduo com depressão, ou melhor, com ideação suicida? O que eu vou citar para vocês, eu posso estar passando por um documento, os professores passam por e-mail para vocês, é um documento já escrito, estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, que dão orientações de prevenção ao suicídio. Então, é claro que a gente não vai falar todos esses dados de prevalência, todos esses fatores associados, sem dar uma possível direção para o que a gente pode fazer em relação a isso. Então, a gente tem que avaliar, basicamente, o risco da pessoa, porque o risco de suicídio ele é divergente, a pessoa pode estar em vários riscos. Então, se ela tiver baixo risco de suicídio, ela tem alguns pensamentos, como, por exemplo, eu não consigo continuar, eu gostaria de estar morto. A pessoa verbaliza isso, ou não, mas ela não fez nenhum plano ainda. Então, você pensa quando você pretende se matar, é meio difícil a gente perguntar isso para uma pessoa, mas a conversa é muito necessária. Então, você pensa quando você vai se matar, quando você planeja isso. Então, nesse caso, quando existe baixo risco, a pessoa não fez nenhum plano. Quando é médio risco, a pessoa ela já fez um plano, ela tem pensamentos, verbaliza muitas vezes, mas ela não pretende cometer o suicídio imediatamente. E a pessoa em alto risco, ela já tem um plano, e ela já tem meios para fazer, e ela pretende fazer isso imediatamente. Então, o nível de atenção aqui para essa pessoa caminha daqui para cá. Quanto maior o risco, essa pessoa não pode, por exemplo, alto risco, ela não pode estar desacompanhada, ela tem que estar sempre com alguém presente, junto com ela, porque ela pretende, ela já está com o plano de se matar o quanto antes. E a gente tem formas de se comunicar com a pessoa em risco. Então, a gente deve ouvir atentamente a pessoa, a gente procura ficar calmo ao conversar com a pessoa, evita interromper a pessoa, entender os sentimentos, tentar ter empatia para o que aquilo está falando. Muitas vezes, pessoal, é claro, não estamos falando aqui que vocês vão fazer terapia nessa pessoa, mas saber identificar os comportamentos e conversar com a pessoa pode te ajudar a dar um direcionamento, ajudar essa pessoa a procurar ajuda. Ou você, como profissional de saúde, encaminhar essa pessoa para um psicólogo, para um psiquiatra. É a vida dela que está em jogo, então vale muito a pena a gente saber disso. Então, entender os sentimentos, a gente tem que evitar ficar chocado, muito emocionado com aquela situação. Nossa, é sério? Você pretende se matar? A gente dá mensagens não verbais de aceitação, de aceitação, de respeito. Deve dar uma atenção para essa pessoa, mostrar que a gente tem respeito pelas opiniões dela, pelos valores, mostrar preocupação, focalizar nos sentimentos dela. Ou seja, muitas vezes a pessoa quer ser ouvida. E para ela ser ouvida, a gente precisa dar continência para isso. Ou seja, a gente precisa mostrar para essa pessoa que está tudo bem falar disso para a gente. A gente não vai julgar, não vai achar esquisito, não vai achar estranho. Pelo contrário, a gente está pronto para isso. Isso é continência. Então a pessoa está pronta para falar, para verbalizar, para conversar. Então, isso é muito importante. A gente deve mostrar empatia, então, ficar calmo, ser afetuoso, dar apoio, perguntar sobre as tentativas, explorar outras saídas, perguntar sobre o plano de suicídio dela, ganhar um tempo, fazer um contrato. Então, para pessoas de alto risco, profissionais da saúde, acabaram de atender uma pessoa em alto risco, vou fazer o encaminhamento dessa pessoa, estabelecimento de contrato. Não, eu sei que você me contou tudo isso, você pretende se matar hoje à noite, você me disse. Mas vamos fazer um contrato, você não vai fazer isso hoje, não. Só espere esse tempo. Eu sei que, às vezes, para você parece ser a única saída, parece ser a única, algo que tire a sua dor. Mas a gente vai fazer um contrato aqui, tá? Então, não se mata hoje não, tá? Não faça nada hoje. E isso é estabelecer um contrato. Então, todas essas dicas, podem salvar a vida de uma pessoa. Remova os meios, se possível. Então, pessoa que mora junto, a gente fala, remova, esteja acompanhada, não deixe a porta fechada com chave. Essas mínimas coisas que fazem toda a diferença. E alguém conhece o CVV? Existe o Centro de Valorização à Vida. Então, são voluntários que
fazem um atendimento 24 horas com pessoas que têm ideação suicida, que queiram ligar, o número 188. Quando você entra, você pode ainda, a pessoa que não quer ligar, falar por chat na internet, ou mandar um e-mail, ou até mesmo existe o local físico desse centro de atendimento. Então, a gente está fazendo de tudo, o possível, o Ministério da Saúde, com o apoio dos órgãos que ajudam, a trazer uma resolução para esse problema, que é um problema de saúde pública. Então, esse número aqui, grave esse número, 188. Quem sabe um dia vocês precisam falar para alguém, encaminhar para alguém, isso é muito importante. Esse Centro de Valorização à Vida, ele treina pessoas para que façam um trabalho voluntário de atendimento, é 24 horas, com exceção do chat online, que não é 24 horas, mas é um atendimento integral, que faz uma triagem com a pessoa. É uma instituição que vem desde 1962, sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como utilidade pública federal desde 1973. Ela presta serviço voluntário, gratuito, de apoio emocional, prevenção de suicídio, para todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre total sigilo e anonimato. Claro que é sobre sigilo e anonimato. Não há nenhum tipo de informação, de alguma forma, quebrado a ética nesse sentido, tá? Bom, passando então aqui, e além dos atendimentos, algo de curiosidade, em todo o país, o CVV também faz atividades relacionadas com o apoio emocional. Então, ações para a comunidade, dentre outros, apoio a pessoas com transtornos mentais, dependência química também. Então, não é só esse atendimento, também esse centro que eles têm de atendimento para a pessoa com ideação suicida. Eles fazem vários trabalhos sociais. Então, gravem esse número. Eu queria agradecer a todos pela atenção. Esse tema é um tema que mexe um pouco com a gente, não é fácil falar de morte, não é fácil falar de suicídio também, mas é importante. Então é importante que a gente, nesse mês de setembro, se conscientize. E vocês, como profissionais da saúde, ou profissionais, ou pessoas, vocês como pessoas mesmo, saibam onde existe o tratamento e saibam também como ajudar o próximo, como às vezes um membro da família. A gente viu que a maioria não busca ajuda. Então, um membro da família ser conscientizado, educado a respeito desses temas, é tão importante que pode salvar a vida de uma pessoa, fazer o devido encaminhamento. Queria agradecer a atenção de todos e estou à disposição para, caso alguém queira falar por e-mail também. E obrigado, pessoal.